Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Vamos falar agora sobre a passagem de Mercúrio em Capricórnio, que vai do dia 29 de dezembro de 2019 até o dia 16 de janeiro de 2020. O signo de Capricórnio é bastante compatível com o planeta Mercúrio. Por quê? Porque ele rege o signo de Virgem, que é um dos 3 signos do elemento Terra. Quando um planeta rege outro signo de mesmo elemento, não raro a gente vai ver que ele, passando por um desses 3 signos, ele acaba tendo uma manifestação bastante propícia, bastante característica e favorável para a sua própria natureza. No caso, a natureza de Mercúrio é a comunicação, a retórica, a fala, o intelecto, as formas escritas de esboçar uma ideia e a mente prática, analítica, isto é, a forma que você usa para poder entender, dar inteligibilidade às coisas e fazer com que as coisas funcionem pragmaticamente. Aliás, esse termo pragmático é uma palavra-chave de Capricórnio, onde Mercúrio vai passar desses dias todos e vai trazer aqui o intelecto, vai unir a questão do intelecto com a forma de fazer, com a responsabilidade, com as capacidades de realização e, sobretudo, a habilidade de ter controle e disciplina mental. Vai ser todo um período perfeito para fazer planejamentos, para pensar em agendamentos e calendários, para fazer esforço conciliatório entre as diversões que você quer realizar, os prazeres, as saídas, mas principalmente encaixando isso nos trabalhos, na capacidade que você tem de realizar alguma coisa que possa dar recursos financeiros posteriormente, que possa trazer retorno, que possa trazer, sobretudo, credibilidade. Muita atenção com essa passagem também, para que você não perca de vista os seus prazos para Capricórnio, que é um signo regido por Saturno, o senhor do tempo, das etapas e dos ritmos, né, como uma batida, né, de um pedreiro na pedra. É muito importante essa coisa de montar esquemas de tempo, de estabelecer as metas e trabalhar paulatinamente, devagarzinho, para chegar a esse ponto desejado, a essa realização, a esse status. Muita atenção com essa passagem às agendas, aos prazos, né? Aos prazos que você coloca na sua agenda, seu planejamento de negócio, seu planejamento de férias, seu planejamento seja lá do que for. Mas o tempo precisa ser muito bem ordenado, muito bem coordenado. Outro cuidado importante com a passagem de Mercúrio em Capricórnio é que aquilo que você fala tem peso. Você não fala as coisas apenas de bobeira, né? É claro, muitas pessoas vão ter estimulado aquele lado capricorniano que é o do sarcasmo, né? E sai aquele jogo de piadas, né? Jogo de palavras. Muita atenção aí com o que você fala, né? Com o que você diz, com a forma como você junta as palavras numa sentença, porque o que a gente diz quando o Mercúrio está passando em Capricórnio costuma ganhar um pouco mais de peso. Não necessariamente uma literalidade, quando você faz uma piadinha, um xiste e todo mundo acaba entendendo aquilo como literal. Não é bem assim, mas costuma ter peso. Então, se você promete alguma coisa, se esforce ao máximo, se desdobre para cumpri-la, porque a credibilidade pode baixar na medida em que você não consegue cumprir aquilo que promete. É claro que algumas pessoas vão ter também desenvolvido o outro lado desse Mercúrio em Capricórnio, que é o sarcasmo, né? Tem o sarcasmo bastante desagradável, que é o lado mais sombrio da coisa, que está o tempo todo tentando desqualificar os demais, né? Apontando defeito, apontando problema, dizendo que o sujeito não foi responsável o suficiente, que não teve aquele cuidado com isso, com aquilo outro. Mas também tem o sarcasmo, que é muito desejável, que é aquele que faz você enxergar a realidade nua e crua, tal como ela é, o óbvio, né? Isso também é um atributo capricorniano. Quando você está delirando muito, está sonhando muito na frente da pessoa, o outro olha assim, sei que você vai conseguir fazer, sei, tô vendo, sei que você vai conseguir voar depois que você pula sem paraquedas. É a confrontação do princípio de realidade sobre as fantasias
fantasias, as ilusões, né? Mercúrio em Capricórnio não tem muita fantasia não, vamos fazer com aquilo que é plausível, com aquilo que é possível, que eu possa comprovar tanto pelo argumento, né, que é aquela coisa que eu vou ficar discutindo e vou encontrar informações concretas, sólidas, confiáveis para te oferecer, quanto pela prática. Signo de terra tem isso de realmente muito bom, que não fica discutindo, tergiversando porque poderia, porque não poderia, porque deveria, porque fulano falou, porque Beltrano falou, fulano falou, vamos verificar. É simples, colocar o pensamento, o raciocínio e os esforços intelectuais em alguma coisa que se sabe que pode funcionar. E se não funcionar, a gente elimina ou pelo menos suspende provisoriamente para que possa ser abordado com outro instrumental teórico, um instrumental intelectual mais adequado para abordar aquele assunto. E sim, esse aí é o lado luminoso da coisa. O lado sombrio é: isso aqui é idiota, não foi comprovado, então eu acho uma grande besteira, descarte. Este é um cuidado a se tomar. Para quem já está com o foco das atenções nesses planejamentos, agendamentos, estruturações com base mental, né? É muito importante que a gente diga que essas coisas vão abrindo ainda mais, porque os sistemas de comunicação, as atenções coletivas tendem a se voltar justamente para essas áreas, para essas formas organizacionais. Vale a pena também ser bastante demonstrativo na hora que você está querendo explicar alguma coisa, mostrar como é que ela funciona. Outra atenção, né, uma coisa bem importante para se ter em mente, é que Capricórnio é um signo que, como eu já disse, é regido por Saturno, e se a gente for pensar classicamente, Saturno é um planeta que tende à depressão, que tende à melancolia, né? E muitas vezes o Mercúrio em Capricórnio, ele prefere ver aquilo que é pior antes do melhor. Por um lado, isso é bem interessante. Por quê? Porque quando a gente está fazendo um planejamento, quando a gente está tentando ver além da situação em que a gente se encontra, a gente pode projetar, olha, há uma chance de ser 100, né, a gente chegar até o número 100, mas eu cogito aqui que a gente consiga chegar até 50, né? Aí alguém pode dizer, mas que pensamento mais pessimista, você deveria pensar lá na frente. Pois é, mas aí se a coisa ultrapassa 50 e fica menos que 100, o sujeito está no lucro, né? Ele está menos que 100, ele foi previdente, ele foi, né, precavido. E se está acima de 50, né, nesse exemplo que eu estou dando, o sujeito foi muito bem, foi bem sucedido, saiu da expectativa mais baixa. Então, esse é um lado bacana de ter esse pensamento, eu vou chamar aqui de pensamento melancólico, né? Vou criar aqui esse aspas, porque ele deixa a pessoa com o pé bastante no chão, bem pragmática, ela não delira, não sonha à toa, né? Mas, por outro lado, esse mesmo tipo de raciocínio pode realmente fazer as pessoas dizerem o tempo todo coisas pessimistas. Você fala assim, nossa, essa igreja aqui é linda, maravilhosa. Aí vem um cara falar assim, não, mas o catolicismo foi horrível para os sistemas pagãos e não sei o que. Isso não é mentira, porém, assim, para que ficar jogando balde de água fria numa informação que você pode deixar passar, discutir isso depois? Enfim, é uma questão de ter um pouco de paciência, de respirar fundo antes de proferir uma sentença muito danosa, muito triste, muito negativa. Isso é coisa de Mercúrio em Capricórnio, que ele tende ao pensamento meio negativo, assim, meio tristinho. Tem gente que vai dizer assim, não, mas eu tenho Mercúrio em Capricórnio e só penso coisas felizes. Provavelmente, esse seu Mercúrio em Capricórnio tem ótimos aspectos de Júpiter, né, que é um planeta que leva o indivíduo a sonhar alto, pensar em grandes coisas felizes e tudo mais. Júpiter, Netuno, né, tem alguma coisa boa ali com Marte que se entusiasma com facilidade. E outros fatores possíveis no entrecruzamento de um mapa individual, né, visto com uma análise completa. Mas, no geral, se você pensar tecnicamente falando, Mercúrio em Capricórnio costuma ser
um pensamento meio pessimista, meio derrotista. Alguma coisa tende a dar errado, vamos antecipar esse problema, né? Tem luz e sombra aí, não tem? Pois é, o lado luminoso é vamos ser precavidos, o lado sombra é nada poderá acontecer, nada dará certo, se eu tenho 10% de chance não vou nem tentar, né? Uma pessoa jupiteriana, marcial, já tentaria, assim, justamente por causa do desafio, né? E muitas vezes acabam se dando bem. O outro com Mercúrio em Capricórnio pode dizer assim, poxa, acaba se dando bem em 10% dos casos, nos outros 90% se dá mal. É possível, mas se você não tentar, também não adianta nada. Use seu poder de planejamento. E nesse período a gente vai estar com isso para cima. Com isso, considere que se você não teve um resultado muito bom agora, calcule isso de médio para longo prazo, antes de sair, de desistir, de mudar de direção. Vale a pena persistir. Nessa fase aqui, com Mercúrio em Capricórnio, as coisas que são projetadas para serem feitas de modo persistente, vencem. Podem não ser glamourosas, mas no final é isso que vai contar. E compartimentando aqui já o período do trânsito do Mercúrio, de 29 de dezembro de 2019 até 4 de janeiro de 2020, ele vai fazer dois aspectos excelentes, que um deles é a conjunção, né? Mercúrio vai tocar o planeta Júpiter nessa fase aí, e também vai fazer um trígono com Urano. Vamos traduzir. Lembra que esses dois aspectos, conjunção com o Júpiter, trígono com Urano, também já foram falados no outro vídeo, no vídeo do Sol e lunação, ou lua nova, em Capricórnio, aqui mesmo no canal. São aspectos bem felizes, né, que geram expansão, que geram a capacidade da gente contornar determinados problemas com outras pessoas, ter contatos com estrangeiros, mudar de perspectivas, engrandecer as nossas perspectivas mais minoritárias, aquelas coisas que a gente está acostumado a fazer todo santo dia, que a gente considera como uma realidade vigente em todos os lugares, sob todas as circunstâncias. Durante uma fase como essa, há uma abertura da mente. São livros que a gente começa a ler, são contatos com pessoas ilustradas que dão aqueles toques todos especiais para a gente. Há um despertar de um interesse em sair da mediocridade, né? A gente elevar nosso pensamento. Seja essa elevação por intermédio de alguma via filosófica, metafísica, religiosa, seja por intermédio do estudo mesmo de alguma coisa mais técnica, mas que te tire da percepção ordinária inicial. O mesmo período, curiosamente, vai fazer com que o Mercúrio toque no nó do sul, nisso, a cauda do dragão, ele vai passar por cima dela. Só lembrando que os nodos lunares não são corpos físicos, não são corpúsculos, né? Não são coisas. Os nodos são a interseção de duas trajetórias aparentes, uma a da Lua e a do Sol, na eclíptica, então no zodíaco, no caminho do Sol, e eles se entrecruzam, naquele ponto ali se forma o que os astrônomos e os astrólogos vão chamar de nó, né, que é o nodo lunar. E mitologicamente a gente chama de cabeça e cauda do dragão. Fica aqui a dica de você também ver outro vídeo aqui do canal. Vale a pena porque o canal ele é feito também para que você possa se instruir com as pitadas de conhecimento, com as gotas de conhecimento que são dadas em alguns vídeos. Alguns maiores, propositalmente maiores, e outros menorzinhos, né? Basta para que você possa juntar os pedaços no seu grande mosaico de aprendizado, seja fazendo cursos ou não. Mas, de novo, fica aqui a dica de você visualizar ali, dar uma estudada no nosso vídeo aqui do canal sobre os nodos lunares, como é que eles funcionam, o que são. Tem um resumo ali que pode te ajudar a entender ainda mais o que eu estou falando aqui agora. Como eu ia falando, Mercúrio entra em conjunção com o nodo sul, que é o desatar, né, que é o desfazer, que é alguma coisa ligada a passado ou também à raiz, entre outros atributos. É como se você estivesse dando voz àquilo que representa para você no seu mapa, ou no mapa de todo mundo, né, do coletivo, a raiz, conhecimentos, coisas do passado, assim, muitos conhecimentos, muitos saberes, muitas informações que estavam abaixo da superfície voltam
a discussão durante essa fase aqui. É muito frequente que a gente também descubra documentos perdidos no sótão, no porão de casa, né? Ou então em algum armário que a gente há muito tempo não mexa no próprio apartamento. É hora boa para dar uma arrumada na estante de livros. Olha, isso é bom, viu? É hora boa para você dar um toque assim para algum amigo, para alguma pessoa que você não vê há muito tempo. Você fala: oi, como é que vai? Tudo bem? De repente você está ali dando um verdadeiro alento de vida para essas pessoas durante a passagem do Mercúrio sobre o Nodo. Tudo nesse períodozinho curtinho, mas tão importante, do comecinho do ano de 2020. A partir do dia 4 até o dia 12 de janeiro de 2020, o Mercúrio vai encontrar o Sol, né, vai fazer uma conjunção com o Sol e um sextil com Netuno. Traduzindo aí, olha, Mercúrio encontrar o Sol no seu trânsito, né, ao longo do ano, não é nenhuma novidade. Ele encontra o Sol muitas e muitas vezes, não é algo raro. Porém, esse encontro vai fazer com que, né, na passagem dele, ele fique ali perto de 5 graus antes da exatidão, 5 graus depois ele está combusto. Alguns vão dizer que isso aí é algo debilitante para a natureza do fator que está nessa condição combusta. Porém, podemos ver, podemos atestar, né, podemos constatar que na maioria dos casos há uma necessidade ainda maior de se falar. Isso depende também de como é que essa conjunção vai acontecer dentro do mapa individual. Depende da casa que vai acontecer. Suponha que caia na sua casa 1, né, que partiu do ascendente, está na casa 1 do mapa, você vai ficar tagarela feito uma desgraça, né? O problema é você sair falando coisas na hora errada, no lugar errado, para as pessoas erradas. Tem que ter um pequeno controle aí, está aí um possível efeito da combustão. Mas alguns vão dizer que isso reduz a capacidade comunicativa, confunde o intelecto. Não vou dizer que isso aí seja totalmente incorreto, não é incorreto. Porém, eu tenho aqui algumas outras observações que a passagem da conjunção do Mercúrio com o Sol multiplica, né, dá voz à sua identidade. Quando o Mercúrio toca alguma coisa, ele dá voz para alguma coisa. Então, se ele toca o Sol, você vai falar muito de você, né? Como isso aí está acontecendo no coletivo, as pessoas vão ter uma predileção por falar das suas próprias histórias. Como isso aí é das próprias histórias, da própria personalidade, de fazer tipo uma autoavaliação, uma alta avaliação também, e falar do próprio currículo, né? Lembra que isso tudo está acontecendo em Capricórnio, né? Falar das realizações profissionais. Então é uma forma de ser lúcido, sóbrio, mas concentrado muito nas próprias realizações. No coletivo, isso aí também vai funcionar como um período cheio de pronunciamentos de líderes e de pessoas que estão... Estou falando de líderes de verdade, não é qualquer pessoa que tem algum poder, mas vários pronunciamentos de pessoas que estão na dianteira, que estão na berlinda, que estão em evidência com os holofotes sobre elas. Então fica valendo também a máxima ali do Mercúrio em Capricórnio, que qualquer coisa que você diga vai ter um peso danado. Então tenha bastante cuidado com as palavras que vai usar, porque se você usar palavras muito negativas, lei do retorno, né? Joga para lá, vem para cá, às vezes até em dobro se você exagerou. Mas a fase é acompanhada de um bom aspecto com Netuno, que é você está dando ali então a voz, Mercúrio, né? Tá falando, está se expressando, dando inteligibilidade às compaixões, às preocupações com o próximo, com o ser humano. Também dá voz aos artistas, aos músicos. É um bom período para você que é artista, músico e trabalha de alguma forma com visualidades ou linguagens não verbais ou linguagens metafóricas, colocar em prática alguma coisa, iniciar algo, chamar a atenção para alguma coisa que você esteja fazendo. É a hora em que Mercúrio vai dar voz a isso, vai abrir discussões, em geral não discussão com pessoas se estapeando metaforicamente, mas com discussões na base da confrontação de ideias e com relativizações muito bem feitas. É um bom aspecto, é um excelente aspecto. Aliás, é um bom período, né? Sextis com Mercúrio costumam dar um pouquinho mais de dinheiro, né? Uma fase boa para você convencer, persuadir pessoas na base da gentileza, e acaba tendo uma chance de maior fluxo financeiro,
uma chance de maior visibilidade. Aproveita essa fase aí. O período final da passagem de Mercúrio em Capricórnio Mercúrio encontra Saturno e Plutão, que vão estar juntinhos, vão estar bem no grau certo, que são os 22 graus de Capricórnio. Então daí vai até o finzinho do período, até o Mercúrio entrar em Aquário. Tudo que eu falei ali sobre se precaver com relação à parte mais sombria do signo, né? Tem a parte luminosa, tem a parte mais sombria, e então essa parte mais sombria ela ganha uma relevância bem grande ali nesse finalzinho de período. Repito, lá no grau 22, lá pertinho entre 14 e 16, né? 13, 14, 15, 16 de janeiro de 2020. Nesse caso, Mercúrio vai dar voz aos dois planetas que representam esse longo processo de crise, que já se viveu em 2019, mas se vai intensificar muito em 2020. Fica aí mais uma dica de vídeos e até de curso também, né? Que são as previsões 2020 coletivas e Você e o Céu de 2020. São dois cursos que vão acompanhar aqui na nossa plataforma, na nossa AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem. É importante que eu faça esse anúncio porque vale a pena você comparar o que está vendo aqui com o que você pode acompanhar nesses cursos e em outros vídeos. Tem o vídeo do Júpiter em Capricórnio também, que menciona várias coisas, é um vídeo longo, propositalmente longo, como eu já mencionei, feito para orientar justamente quais são os melhores caminhos e dar as melhores ferramentas comportamentais para você utilizar ao longo de 2020. Então fica aqui dada a dica de você procurar aqui no canal esses fatores e também na plataforma de ensino à distância no site Carlos Holanda Astrologia. Mas continuando, esse aspecto de Mercúrio com Saturno e com Plutão dá voz a esses dois poderosos planetas nessa poderosíssima conjunção que está acontecendo, que representa todas as crises. Nós estamos passando entre governos de vários países do mundo inteiro, né? Não só da América Latina, no Brasil e tal, mas em vários países, e as situações de conflito, de retenções, de dificuldades de entendimento, radicalismos. Bom, ele vai dar voz, quer dizer, isso significa que estamos novamente propensos a debates não muito leais, né, não muito cordiais, em meios que são empresariais, que são estatais, que são, enfim, que determinam as consciências coletivas e as formas pragmáticas e conservadoras, né? Aquelas coisas que dão uma segurança, né? Qualquer coisa que eu falo conservador aqui, eu não estou me referindo só a partidos, não, mas toda e qualquer atitude que é conservadora por tentar se manter numa condição que aparentemente seria estável, né? Mas talvez esteja neste momento caduca. E então Mercúrio toca ali, você vai ver a gente ficar pessimista pra caramba, falar bastante sobre mortandade, sobre morte, sobre situações bastante tabu até, na sexualidade. Sexualidade é do domínio de Plutão na astrologia moderna. E então esse período é o período em que você tem que ter uma autoconsciência muito grande, uma percepção muito forte de que as palavras têm um poder danado, né, que podem alterar as realidades ao redor, a sua própria realidade, podem até fazer com que você se convença de determinada coisa pela via negativa. Então muito cuidado com o pensamento, com a fala. Pensamentos são coisas, né? Isso é muito importante levar em conta. Essa mesma fase pode coincidir com períodos em que quem detém algum tipo de controle sobre uma coletividade, vou dizer aqui como é que é isso, né? Então, de pessoas que coordenam comunidades, que coordenam empresas, né? Então vai desde gerentes, diretores, presidentes, isso vai valer para cidades, estados, países, grandes corporações, sistemas não governamentais, de qualquer jeito. As pessoas que estiverem na cúpula, todas podem ficar sujeitas a dar notícias cada vez mais difíceis, a revelações de coisas ocultas, de onde se menos espera. Enfim, esse períodozinho ali do finzinho da passagem de Mercúrio em Capricórnio, ele é bastante crítico, tem que prestar bastante atenção, sobretudo no modo como você comunica as coisas, e se você tiver predisposto a fazer críticas, respira fundo,
faça críticas, mas seja lúcido e, sobretudo, lembra que você poderia ter estado no lugar daquela pessoa que você vai abordar com um olhar duro, né? Não precisa amaciar, não precisa passar a mão na cabeça, mas também não precisa massacrar o sujeito, não precisa fazer isso com raiva, com ódio. Tá? Essa é uma dica importante para essa passagem. É isso aí, gente. Vejam aí esses vídeos que foram recomendados ao longo deste. Se você quiser aprender astrologia, não esquece de ver aqui o texto que está na nossa descrição com o nosso endereço do nosso AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o nosso site, a plataforma de cursos e de ensino à distância. E se você quiser também acompanhar os eventos presenciais, todos esses cursos aqui que eu falei são online. Se você quiser fazer cursos presenciais também, aqui na descrição tem o endereço da nossa plataforma. Você vai poder acompanhar a agenda de eventos ao longo de 2020. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!